Tá, pra vocês que acabaram de entrar nesse vídeo e estão perguntando assim, nossa, será que ele é terapeuta? Será que ele tem conhecimento dessa área? Será que ele fez algum estudo de terapia, de psicologia em si? Não, eu não sou terapeuta, eu não frequento esse tipo de coisa. Eu sou só uma pessoa que passa por esse problema e tô fazendo terapia, eu tô tentando resolver de alguma forma, tentar mediar algum tipo de situação que está agravando na minha vida. Eu atualmente eu tenho crise de ansiedade. Tenho crise de ansiedade, eu sou um adulto disfuncional. Eu atualmente eu me sinto despreparado em relação à vida, sabe? Eu não me sinto preparado, capacitado ainda, por isso que eu estou frequentando a terapia. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou apenas um desenhista que está trabalhando fora com fazenda temporariamente também porque eu já, de certa forma, pedi minha demissão. De certa forma, eu já estou nesse processo de me conhecer, conhecer meus erros e crescer como ser humano e melhorar, tá? Aí o tema que seria hoje seria como é ser um adulto disfuncional. Tá, aí você me pergunta, nossa, o que é um adulto disfuncional? Em sua concepção, como eu vi também alguns vídeos de terapia, e eu também levei minha própria consideração da minha vida em base, levando vários conceitos, como eu posso estar mostrando alguns, ou eu posso mostrar também alguns conceitos na minha vida que eu pensei algo sobre e cheguei numa conclusão. Tá. Ser um adulto disfuncional significa o seguinte: vamos dizer que na infância você, vou dizer na minha concepção, tá? Minha vivência, você pode usar a sua vivência como base e tomar uma decisão ou algo do tipo, tá? O que é ser um adulto disfuncional? Quando você é criança, você, vamos dizer, ai, eu não tive meu amor paterno, eu não tive amor materno. Com 10 anos eu lidei com o divórcio dos meus pais. Estou falando algumas experiências minhas. Lidei com o divórcio dos meus pais. Com 16 anos eu tive que sair da casa do meu pai por conta do convívio lá, que era um convívio muito ruim, que teve experiências muito ruins, que foi algo que me influenciou negativamente a viver minha própria vida. Tá. E aí, quando você cresce, se você não lida com esses problemas, se você não se abre. Desculpa, aqui é a periquita que tá. Vocês vão ver de tempos em tempos ela voando de um canto pro outro, porque ela é assim. Tá. É... Quando. Deixa eu ver. Tá, agora eu lembrei. Voltando. Quando você não lida com esses tipos de problema, com esse tipo de situação, não faz algum tipo de terapia, ou procura ajuda, ou fala com alguém, ou tenta, de certa forma, como é que se diz? Resolver essa situação, isso vira um trauma, tá? Eu falo porque eu passo por isso. Todas as situações que eu não me resolvi, que eu não me acertei, viraram trauma. O fato de eu não ter lidado com o divórcio dos meus pais, o fato de eu não ter me palavra difícil, de eu não ter tido uma imposição na minha vida de ter enfrentado aquela situação de cara, tá? Eu não enfrentei certas situações na minha vida de cara, eu não resolvi certas situações, certos problemas. E até hoje eu sinto que eu sou um adulto que necessita de afeto, que necessita da atenção de outras pessoas, que precisa dar
autovalidação de outras pessoas para se sentir ouvido, se sentir compreendido, se sentir disposto. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Quando você vira um adulto que você tem medo das responsabilidades. Por que você tem medo das responsabilidades? Porque você tem medo de você ter a maturidade suficiente para lidar com aquilo. Você, de certa forma, você tanto não curtiu sua infância de uma maneira perfeita, de uma maneira sensata, de uma maneira legal, que quando você vira um adulto com traços de criança. Você não consegue pagar conta porque você não sabe como é que funciona, nem pesquisa muito sobre, nem pergunta para alguém sobre, porque você não tem a capacidade de lidar com esse tipo de situação. E aí, daí começa a ser bem daí para pior. Porque além desse tipo de coisa, você também começa a negligenciar coisas ainda piores, como tipo, a questão de você não se amar, você procurar a validação de outras pessoas para você se sentir compreendido, ou a questão de você, vamos dizer assim, de você não ter saído muito, aí quando você quer sair com outra pessoa, para outra pessoa te validar, te ajudar, e às vezes na vida nem todas as pessoas querem te ajudar. Eu vim de um lar onde meus familiares eles fizeram de tudo para que fosse o necessário. Ah, Pedro, como é que era seu laço familiar? Você tinha os melhores laços familiares? Eu tinha o necessário. Quando eu lidei com o divórcio dos meus pais, foi algo muito doloroso, porque na minha cabeça eles iam voltar de alguma forma. Então, na minha mente, tipo, eu e minha irmã, a gente foi para lugares diferentes. Ela passava uma semana com ele e eu passava uma semana com minha mãe. A gente passou esse tempo sem nunca estar junto. Então foi nesse tempo que começou a minha dependência de querer um afeto e pela questão de que meu pai me roubou da minha mãe e ficou 9 meses sem eu ver minha mãe de fato, de ver a distância, de ela ir de vez em quando, que meu pai era muito dificultoso de deixar. Você vai acabar com a minha coisa. Bora. De dificultar o meu laço com minha mãe. E isso acabou me trazendo muitas questões. Eu sofria bullying na escola, eu tinha dificuldade de me impor, eu tinha dificuldade de falar com meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar, muito difícil como ser humano, como entender como a mente dele funcionava e como certas situações aconteciam. Meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar e eu acabava me isolando. Porque desde quando era novo eu sempre tive essa dificuldade de me abrir, de falar sobre o que eu sentia, sobre o que estava me atrapalhando como pessoa. E aí, o que acontece? Quando você não dialoga muito, você acaba aceitando certos tipos de situações, certos tipos de convívio. Você não entende que X situação é ruim ou que X situação é boa. Então você aprende a conviver com esse caos na sua cabeça, com essa discordância, com esse tipo de coisa. Então eu passei 9 meses com meu pai, ameaçando, falando que minha mãe era ruim pra mim, falando coisas até como que ia quebrar o pescoço da minha mãe. Então, coisas muito pesadas pra uma criança ouvir, uma criança de 10 anos, cara. Se você é um adulto que tá assistindo meus vídeos, se você trata seu filho assim, dessa forma, você tem que rever seus conceitos, porque tudo hoje em dia dá trauma.
Tudo hoje em dia gera ansiedade, tudo hoje em dia gera um problema na cabeça de uma criança. Então, se você não cuida da sua criança e não leva a sua criança num psicólogo, num terapeuta logo cedo, você vai ter um adulto que convive contigo que não consegue resolver a vida e às vezes você tem que resolver essas coisas por ele. E ele às vezes vai ficar pongando de você porque como ele é um adulto disfuncional, ele não entende que tá na hora dele ser responsável, tá na hora dele lidar com os problemas dele e viver a própria vida. Ou às vezes ele não vai querer nem melhorar pra mostrar que você tá certo, que você tá certo em cuidar dele, entendeu? Nenhuma criança quando vira adulto deveria ser assim. As pessoas deveriam estar preparadas para a vida. Não fala de preparo, de pensar em todos os planos, mas se uma coisa der errado ou uma coisa dar certo, a pessoa saber lidar com a frustração de um plano ter dado errado. A maioria dos problemas dos adultos de hoje que eles são disfuncionais é que eles não sabem lidar com as frustrações. Não sabem lidar com as frustrações que a vida ocasiona temporariamente. Eu vou falar minha experiência. Quando eu saí de casa e quando eu vim trabalhar aqui. Quando eu vim trabalhar aqui, isso me ajudou. Eu já, na pandemia, eu me isolava. Eu me isolava porque eu não gostava de conversar com as pessoas sobre meus problemas. Então eu vi na pandemia um isolamento perfeito. Não precisava conversar com ninguém, não precisava lidar com ninguém. Então o que que isso acontece? Isso acaba te ajudando a piorar o seu quadro. Eu estava vivendo com ansiedade todos ou quase todos os dias. Por quê? Porque eu não estava sabendo lidar, eu não conversava com ninguém, eu não procurava ajuda, não procurava uma forma de solucionar esses problemas, de não buscar a terapia. Eu deveria ter procurado a terapia desde cedo. E quando eu procurei a terapia pelo CAPS, eu fui lá e eu não tive muito suporte, não tanto da minha família quanto do próprio CAPS. Quando eu fui lá no CAPS, eu estava tendo crise de ansiedade, não estava sabendo controlar direito minhas emoções, não estava sabendo o que eu estava sentindo. Sentia vontade de me matar, sentia vontade de outras coisas ainda piores. E quando eu cheguei lá, na, no, quando eu cheguei lá no CAPS, eu não me senti acolhido. E o certo de você fazer a terapia é você se sentir acolhido, de você se sentir compreendido. E eu não me senti assim, eu fiquei muito tempo esperando na fila do CAPS. Fui atendido. E aí, quando eu de fato fui atendido, a pessoa me atendeu junto com a outra pessoa que era um estudante e estava também me ouvindo. E eu só falava sobre meus sentimentos, sobre o que eu estava sentindo, sobre o que eu estava passando. Só que eu não, só que eu não me sentia como se a pessoa perguntava as coisas querendo meu bem. Então, o CAPS pra mim foi uma experiência muito negativa, porque eu não tive suporte. E aí quando eu falei que estava tendo essa crise de ansiedade, bora. Quando eu estava tendo essa crise de ansiedade, que eu não estava sabendo como lidar, eu fui lá, eles falaram bem assim: olha, atendimento psicológico a gente só tá funcionando quarta-feira. Se você sentir um pensamento suicida, uma vontade de se matar, uma crise de ansiedade, liga pro SAMU. A gente não vai conseguir resolver isso até quarta-feira. Infelizmente, isso tem em todo lugar que é público. Eu não sei qual é o problema, se eles não são muito bem pagos, se o atendimento eles faz na ruindade mesmo, se... Calma aí que eu vou parar rápido. Tá, continuando da onde eu parei. Se eu acho que eles são mal pagos, se não são muito valorizados na área, mas parece que eles faz, não tô dizendo todos, pode ser que tem centros de CAPS que são maravilhosos, que as pessoas se sentiam
revitalizadas, mas na época da pandemia eu senti que eu não tive esse acompanhamento. Então, eu não me senti ouvido. E pior, na época eu tinha uma amizade com uma pessoa que foi, sim, um fato que me ajudou muito na pandemia porque eu não tinha amizade com ninguém. Eu não tinha amizade com ninguém. Até meus familiares mais próximos, que eram as pessoas que eu tinha contato, que era minha irmã, minha prima, meu primo, eu não tinha aquele contato, aquele zelo, porque eu tava lidando, me isolando. Então era a única amizade que eu sentia que eu conseguia falar alguma coisa e depois eu comecei a notar de que eu tava me sentindo muito mal com aquela amizade. Às vezes, amizade sim tem que acabar por te fazer mal, te prejudicar, ou às vezes nem por isso, às vezes ciclos terminam, infelizmente. E quando eu procurei essa ajuda, que essa amizade estava me fazendo mal, e minha mãe já notava uma coisa ou outra, uma coisa assim. Aí eu falei, mãe, eu não tô me sentindo bem, é sério, eu tô passando por tal conflito e eu tô sentindo que eu vou ter que fazer esse acompanhamento psicológico, porque eu não tô me sentindo bem. Isso é uma coisa que já tem tempos e eu não tô sabendo resolver isso quando eu tinha 17 anos ou 18 anos por aí. Aí ela veio falar assim: eu sei pelo que você tá passando, eu sei o que que tá acontecendo, seu problema tem nome e sobrenome. E aí isso me atrapalhou de ter procurado a terapia porque eu foi aí que eu me fechei mesmo, porque eu senti que já que eu não tô sendo ouvido, que eu não tô sendo coagido a melhorar, então eu vou continuar onde eu tô. Não vou melhorar. Eu não vou procurar uma melhoria na minha vida. Tanto que eu abandonei desenho, e desenho hoje em dia é uma coisa que eu amo fazer. E na época também eu amava fazer, só que meus parentes falavam: ah, não faz isso, que isso não dá dinheiro, isso não sei o que. Por que tal fulano faz que nem tal fulano vive uma vida melhor, porque tal fulano agora tá na França, tá na Espanha, tá na Itália, tá em Roma, tá vivendo a vida dela, tá. Enquanto você tá aí, você não faz nada, você fica fazendo vagabundagem. E isso não faz sentido. Porque, tipo assim, na minha cabeça não faz sentido, porque se você levar em consideração, fulano tá vivendo a vida dele. Você não sabe quantos problemas na cabeça fulano passa ou vive. E isso de certa forma, hipocrisia. Desculpa pelo termo, mas é hipocrisia do caralho, porque não tem cabimento você comparar uma pessoa com outra. Você tá diminuindo aquela pessoa pelas ações dela. Ela tá tomando as ações no tempo dela. Respeite esse tempo. Se você é um adulto que você faz isso com seu filho, respeite o tempo do seu filho. Porque senão seu filho vai crescer uma pessoa que não sabe lidar com os próprios sentimentos e não sabe lidar com a vida. E aí quem vai pagar esse problema é você, porque você não teve essa decência de entender o sentimento do seu filho e entender que não deve ser assim. Você não deve ser assim com as outras pessoas. Se você quer o bem e o melhor delas. E agora voltando de volta para ser um adulto disfuncional. E aí lidar com esses problemas, lidar com a falta de terapia, isso me influenciou muito. Eu estava fazendo um curso federal. E eu estava fazendo desenho técnico e eu me sentia bem de fato, se não fosse a pandemia, que era aula online, que eu não tinha muito suporte dos professores, que eu não tinha muito suporte da própria escola. Então eu comecei a me sentir vazio, isolado. E eu não tinha amizade naquela escola. Eu falo de verdade, eu não tinha amigos. Minha prima, que fazia o mesmo curso que eu, a gente não estava tendo contato porque ela desistiu e eu continuei. Então eu comecei a me sentir isolado. E quando eu larguei o curso técnico porque eu não estava me sentindo bem e minhas notas estavam despencando. Eu sempre fui um aluno que tirava notas boas e eu não estava entendendo o porquê de minhas notas estarem despencando. O porquê eu não conseguia ter foco. E hoje em dia eu vejo bem
eu não conseguia focar, porque eu não estava num lugar que me fazia bem. Era aula online, eu não conseguia prestar atenção, porque entrava gente toda hora no meu quarto. Entrava gente toda hora lá, passava de um canto pro outro, falava coisa comigo, fazia eu sair do quarto, então eu não conseguia prestar atenção na aula online. Então, eu sempre, você olhando dessa forma, eu sempre deixei minhas prioridades de lado. E eu sempre deixei o que eu queria de lado para atender o propósito de outras pessoas. Então eu acabei deixando de viver minha vida. Então esse é um problema muito comum de quem que é um adulto disfuncional. Você deixa a sua vida de lado e faz só o que as outras pessoas mandam. Por quê? Porque você não sabe viver sua vida. Isso é o pior dos fatos. Não adianta você falar, Pedro, você tá errado. Ou, ai, mas ser um adulto disfuncional não é assim. Cara, eu tô falando minha própria experiência. Você pode ser um adulto disfuncional e pra você alguma coisa funciona. Eu tô falando minha experiência de verdade. Isso pode te ajudar ou não. Mas eu só tô desabafando aqui. Entende? Ser um adulto disfuncional é você não conseguir lidar com certas coisas. E quando eu vim trabalhar aqui, de fato, porque depois que eu abandonei a federal, eu voltei para minha escola antiga e terminei o ensino médio pulando os ensinos, porque a escola estava fazendo muitas essas coisas depois que foi passando um pouco da pandemia, que é passar os alunos que terminaram, que ainda estão pendentes, que não concluíram o ensino, fazendo eles pular 2 anos, às vezes fazer pular 3 anos. E isso é muito negativo. Quando você força esse aluno a pular os anos, você força ele a pular etapas importantes. Etapas importantes do conhecimento. Os alunos hoje em dia não prestam atenção em conteúdo. Tudo está na internet, tudo pesquisa, tudo encontra. Ai, eu vou usar o Braille. Algo que eu usava e tipo assim. Por quê? Porque não tinha capacidade de procurar num livro, uma capacidade de estudar. Os alunos hoje em dia estão muito acomodados a ter tudo que tem na mão em vez de procurar o conhecimento. Ah, eu vou procurar no chat GPT, eu vou procurar no Braille. Ai, eu vi um vídeo no YouTube dando todas as respostas. Ai, essa professora usou um slide aqui, nesse slide encontrei na internet o mesmo slide com todas as respostas, cara. Eu não vou nem fazer o esforço. Nossa, que maravilhoso! E não é maravilhoso. Eu tô falando dessa forma rindo assim, porque tipo assim, é algo que realmente o adolescente acredita que é uma dádiva. Não é uma dádiva, é uma praga. Porque você não se esforça, cara. Você não consegue, de certa forma, lidar com isso e lidar com esse tipo de situação. E você acaba só encontrando do fácil e do melhor. Por quê? Porque do fácil e do melhor você não precisa dar o esforço. Você não precisa correr atrás, você não precisa ir atrás, porque tá fácil. Nem tudo que é fácil é bom. Esse é um problema dos adultos disfuncionais. Quer tudo na mão, quer tudo fácil. Não quer ter o esforço para garantir essas qualidades, garantir essas coisas. Então, se você é um adulto que você quer as coisas muito fáceis, você não vai viver a vida, cara. Não vai viver a vida. Ai, que eu tô jogando no Tigrinho, eu tô ganhando muito dinheiro e tá sendo dinheiro fácil. Mas quantas vezes você perdeu para você ganhar esse dinheiro, cara? Quantas vezes você apostou e perdeu 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais por conta de que você apostou freneticamente na possibilidade de ganhar. E às vezes, dinheiro fácil não é dinheiro bom, meu amigo. Não é dinheiro bom. E tá, agora voltando para o tópico, quando eu vim pra cá, me isolei, tá? Aí eu me isolei como uma forma de me punir por eu não ter responsabilidade o suficiente para tomar conta da minha vida. E eu achava que eu merecia tomar uns murros na cara bem dado porque eu não tinha responsabilidade. Eu vim aqui como uma forma de me julgar. E isso é problemático.
Por quê? Porque você não teve responsabilidade afetiva para lidar com seus próprios problemas e achar um isolamento uma forma de tortura. Mas para uma pessoa que sempre vive isolada, isso não é uma tortura. É uma dádiva para você não lidar com seus próprios problemas. Não funciona. E tá, aí eu fui me isolando, me isolava mais, eu achava certo. E certas atitudes eu tava mudando, eu comecei a ter responsabilidade com o trabalho, entender a complexidade que é trabalhar e coisas do tipo. E eu tive muitos problemas aqui em relação à minha mãe e meu padrasto, que são pessoas muito difíceis de lidar. Eu sei que eles podem estar assistindo esse vídeo, são pessoas difíceis de lidar. E hoje em dia eu tô tendo uma facilidade um pouco mais de lidar porque eu tô em processo de terapia. Então eu aprendi a me expressar um pouco melhor. Mas antes eu tinha essa dificuldade porque eu não tava sabendo lidar, né? Aí quando eu vim pra cá, eu fui me isolando mais, deixando de desenhar, deixando de fazer certas coisas. Eu só tava acordando, dormindo, acordando, dormindo, assistindo. Acorda, dorme, acorda, dorme, assiste, dorme, acorda. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você vive uma rotina que você faz a mesma coisa e você não se sente satisfeito, tem alguma coisa errada. Pode saber que tem alguma coisa errada, que você tem que rever esses conceitos. E aí, nesse meio tempo eu conheci alguém. Que hoje em dia é minha namorada e a gente mora junto hoje. E, tipo assim, essa pessoa me ajudou a entender o que é responsabilidade. O que você ser um adulto e você lidar com esses problemas. Porque quando ela veio me falar algumas coisas e eu notei algumas coisas, eu comecei a ser mais aberto. Eu comecei a falar as verdades com ela. E eu decidi naquela época que não era bom pra mim. E quando eu me abri com meus parentes, que eu já não estava bem, que eu não estava me sentindo bem aqui, que eu tava querendo ir embora, eles jogaram alguma coisa e as inseguranças tudo voltaram de vez. Se você não é um adulto bem resolvido, essas questões voltam de vez e toda a segurança que você tava tendo vai tudo água abaixo. E, tipo assim, aí quando eu trabalho aqui, eu passo uns meses de conquista. Só que da primeira vez eu passei um mês só. Foi muito torturante pra mim. Quando eu passei esse um mês de conquista, eu fui lá ver ela, eu morei com ela. A gente morou numa casa que era de uma parente dela. Mas aí isso aprendeu a fazer eu ter responsabilidade. Pagar uma conta, pagar a comida, entender o que que tá faltando, o que que não tá faltando. Tá certo meu relacionamento, tá errado? Será que eu tô sendo maduro o suficiente? Ou será que eu tô sendo imaturo? Isso era coisas que eu tava começando a ter responsabilidade. Só que minha mãe não entendia e aí ela ficava cobrando todo dia. Ai, falta um mês pra você voltar, né? Falta 3 semanas pra você voltar. Falta 2 semanas. Caramba, falta 1 semana e 5 dias pra você voltar. Isso tava me deixando mega ansioso, mega preocupado com a vida e de eu ter medo da vida adulta, medo da responsabilidade. E quando tava se aproximando dos dias, eu comecei a ficar deprimido, comecei a ficar triste, porque eu não tava sabendo lidar com os meus próprios problemas. E aí toda a segurança que eu tava tendo do mundo foi água abaixo. E aí, quando eu saí de lá, quando eu decidi ter minha. Quer dizer, quando eu saí e voltei pra cá pra trabalhar de novo, os meus problemas voltaram, e todas as inseguranças, e tanto porque eu tinha distanciado da minha namorada, por ela tá na cidade e eu tá em outra. E aí eu sou uma pessoa que necessito de afeto, necessito de atenção. E aí voltar à idade das trevas, aonde eu não tinha esse tipo de atenção física, de ter o toque, de ter beijo, de ter carinho, de ter atenção, isso me deixou de volta no buraco. E pior do que antes, ela tava se resolvendo, vivendo a vida dela, enquanto eu tinha 31 mil problemas e não tava sabendo resolver. Tanto que ela foi pra sítio, foi pra coisa e eu não me abria com ela e eu tava me afundando. Afundando mais, afundando mais. E aí quando ela veio pra cá, porque eu chamei ela pra cá pra morar, aí eu comecei a lidar com uma coisa ou outra, ter responsabilidade, só que eu tava fugindo das responsabilidades. Ela tava fazendo quase todo o serviço
enquanto eu ficava de bobeira, cara. O problema de você virar um adulto disfuncional é você não priorizar suas responsabilidades e jogar em cima nas costas de outra pessoa. Você é um adulto que necessita da atenção de outro adulto para você se sentir autovalidado. Então, eu não faço responsabilidades e hoje em dia ela brigava comigo por isso, por eu não ter responsabilidade de entender que eu necessitava de uma terapia, necessitava de uma ajuda, necessitava ter responsabilidades de atender minhas próprias expectativas e de sair daqui. Porque eu não estava me sentindo bem. Como é que você fica em um lugar onde você não está se sentindo bem? Né? Aí eu. É, aí, recentemente, depois de quase 3 anos, eu decidi fazer terapia. Decidi procurar ajuda. Decidi enfrentar e falar: olha, aqui eu não estou vivendo bem, aqui eu não estou assistindo bem e aqui eu não estou recebendo bem. Se eu não receber uma melhora de salário, esse ano eu vou embora, porque eu não me sinto bem e eu não sinto que aqui eu estou vivendo minhas próprias expectativas, que é ter uma faculdade, ter a própria casa, lidar com os próprios problemas, viver da minha própria arte, crescer com minha própria arte e ser livre. Aqui eu não sou livre, aqui eu não faço nem minhas próprias compras. Quem faz são meus parentes, porque a cidade mais próxima é 50 quilômetros e eles não me levam. Então nem minhas próprias compras eu faço. Para você ver como é que é ser um adulto funcional. Você não consegue fazer suas compras, você não consegue lidar com os seus próprios problemas, você não consegue lidar com suas ambições, suas coisas, então você fica fechado, você se priva. Cada vez mais que você não lida com essas emoções, você se priva, se fecha. E é assim, você se fecha mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até uma hora que você joga a responsabilidade para outra pessoa. Se você não lidar, você vai jogar a responsabilidade para outras pessoas e aí outras pessoas vão ficar preocupadas contigo e aí você vai adoecer a cabeça de outras pessoas. Sua cabeça já tá doente e você vai adoecer a cabeça de outras pessoas. Não faz sentido, né? E aí dessa vez eu tô lidando com esse tipo de coisa. Eu tô fazendo a terapia. Paguei minha primeira terapia, fiz a sessão de terapia. Eu me senti bem. De fato, eu nunca tinha me sentido tão bem na vida fazendo uma terapia, porque, tipo assim, eram problemas que eu não tava sabendo lidar e aí, quando eu comecei a conversar, eu me senti mais leve, eu me senti melhor. Quando eu chorei por certo tipo de coisa, eu me senti melhor, porque ainda assim eu tava me expressando de alguma forma. Hoje em dia eu faço desenho, tá vendo? Isso daqui é uma das obras que eu fiz, tá? Me sinto maravilhado. Me sinto muito bem por estar fazendo essas obras. Pode vir um parente aqui na aba de comentários e falar: ah, não, sua arte é um lixo, sua arte é uma merda. É sua opinião. Eu tô vivendo minha própria vida. Viva a sua. Eu escolhi estar vivendo o que eu tô vivendo agora. Eu vou quebrar a cara com minhas próprias atitudes. Então, sua opinião não tem nenhuma importância. Só tem importância, só tem relevância se eu achar relevante. Porque eu passei muito tempo achando opiniões arbitrárias, opiniões tóxicas como opiniões certas. E você tem que ter um conceito na sua própria cabeça de que nem toda opinião é correta, nem todo parente seu tem razão, nem todo dedo que seu parente aponta na sua cara é o certo e que ele esteja falando a verdade. Então, como adulto disfuncional, entenda isso. Seus parentes nem sempre têm 100% da razão. E nem 100% da razão seu chefe tem, ou seus amigos têm, ou até a sua própria namorada tenha. Você tem que aprender a viver sua própria vida e ter seus próprios conceitos e ter uma opinião fixa. Porque um adulto disfuncional, ele não tem uma opinião fixa, ele não tem propósito, ele não tem qualidade de vida. Pergunta antigamente se eu comia uma fruta ou uma verdura. Pergunta antigamente se eu fazia exercício. Pergunta antigamente se eu fazia uma meditação, algo para elevar meu psicológico. Pergunta pra mim se eu tava me abrindo com alguém. Não. E aí, isso ajuda o adulto disfuncional a ser mais disfuncional. A ser mais que tem medo da responsabilidade. Nossa, tal fulano falou pra eu pagar a conta. Nossa senhora, que medo! Meu Deus!
Como é que eu vou fazer, Jesus? Eu vou ter que pedir pra outra pessoa pagar pra mim porque eu não sei como é que faz isso. Como é que paga uma conta? Como é que resolve problemas? Como é que faz isso? Eu não sei. Eu não vou pesquisar porque isso me gera ansiedade, isso me gera problemas, eu não vou lidar. Esse é o tipo de problema que você tá fugindo, cara. É algo simples. Se você entender que pagar uma conta, você pode acessar um aplicativo e ver ali, só colocar seu CPF e o protocolo, você entende que não era um bicho de sete cabeças. Difícil, difícil é você entrar no oceano e entrar no oceano com um punhado de farinha na mão e subir e querer que a sua mão esteja com a farinha toda seca na mão. Isso é difícil, isso é impossível. Agora, você vir dizer que pagar uma conta é difícil, que pagar uma conta é impossível, é porque você não quer ter responsabilidade. É porque você não quer acreditar que você está falando besteira. De verdade. É você acreditar que essa opinião arbitrária sua tá certa. Eu tô errado? Se eu tiver errado, você pode comentar. Ah, não, Pedro, você tá errado. Você pode comentar aqui embaixo. Você tá errado de que esse tipo de coisa, porque eu vivo minha vida de tal jeito, eu acho que tal coisa é difícil. Você tá certo. Essa é a sua opinião. Mas isso se você tiver tentado. Não adianta você dizer que tal coisa é difícil se você nunca tentou. Se você nunca correu atrás. Então, aí já é mais difícil, meu amigo. É difícil de te respeitar, porque você não correu atrás. Ah, é muito difícil. Não consigo fazer. Não tenho capacidade de fazer. Você já tentou? Não. Vou mostrar outras coisas aqui. Tá. Só um instante. Tá. Cara, demorou algumas horas, mas eu já tinha feito. Pode estar ao contrário. Eu prometo que eu vou tentar espelhar, mas fica assim, é esse critério. Aqui. Todas essas artes você pode notar que tem algum sentimental. Tá no meu Instagram. Vocês têm um livre acesso para olhar, de ir e vir, né? Assim que possível. Essa arte fala sobre o sentimento de você se sentir manipulado. De você sentir que você não está no controle da sua própria vida. Que você não toma atitude das suas próprias ações e que você não vive sua própria vida. Tá no meu próprio Instagram, você pode olhar. Todas as artes eu falo sobre sentimentos. E se você acha que você tem um sentimento complicado em relação à vida, você pode olhar minhas artes e você sentir de certa forma um alívio. Você pode olhar nos comentários. Você está livre para analisar e responder esses fatos. Aqui fala sobre uma pessoa que pensa demais, que pensa muito, que às vezes esse pensamento acaba ocorrendo que a pessoa toma ação imprudente porque ela está preocupada demais com as prioridades dela e ela quer resolver tudo agora. Tudo tem que ser agora. Se não for agora, não tá certo. Então, isso aqui é uma folha de papel. Mas isso daqui é o sentimento que eu senti em algum momento da vida ou que eu estou sentindo. Entendeu? Não vou mostrar todas as artes. Em algum momento eu vou mostrar porque, tipo assim, essa minha página no YouTube eu tô postando sobre sentimentos e sobre algumas artes minhas e o que elas representam. Tá. Agora que eu já terminei esse tópico que é sobre ser um adulto disfuncional, eu vou também colocar durante o vídeo, deve ter passado em algum momento, textos e coisas que expliquem essa situação de ser um adulto disfuncional. Agora tá. Qual é a importância de fazer uma terapia? Se você é um adulto que você não sabe lidar com seus próprios sentimentos, que você não sabe lidar com se expressar, não sabe se lidar com expressar com as outras pessoas, agindo até de certa forma meio rude, não sabe lidar com a própria vida,
não sabe como é que é gerenciar uma casa, de como é gerenciar um aluguel, de não sabe como é que é morar em outra cidade e não quer nem tentar, a terapia é importante. Procure a terapia. Porque quanto mais você foge desses problemas, quanto mais você foge dessas situações, quanto mais você evita essas situações, mais elas vão te matar por dentro. Eu falo isso de verdade, porque desde a pandemia eu tô há 5 anos sem procurar ajuda. E muito antes dessa pandemia eu já era mal resolvido da vida. Então resolva seus próprios problemas para você não ter problema em relação à vida. A terapia em si é importante. Ah, que eu não tenho dinheiro para pagar, frequente uma gratuita. Eu falei do problema do CAPS, mas você não vai saber se na sua cidade é bom se você não tentar, de fato. Ah, mas no CAPS eu não sinto bem afim, eu não me sinto melhor porque eu já fui lá. Tem ONGs que fazem esse tipo de sistema gratuito, tem faculdades que atendem esse tipo de coisa. Você já procurou? Você já foi atrás? Provavelmente não. Mas é o meu ponto. É o que eu estou dizendo que é importante. É necessário você correr atrás de uma terapia. Se você é um adulto disfuncional, se você não sabe lidar com seus sentimentos, se você não sabe lidar, resolver com situações, independente se você for um adulto, se você for até uma criança ou adolescente que não sabe lidar com esse tipo de coisa, faça terapia. Resolva seus próprios problemas. Porque você não vai saber valorizar a vida. Você não vai saber valorizar a natureza, outras coisas. Você não vai conseguir valorizar aqui. Por exemplo, Nescau é muito bom, tá? Nossa, Nescau é muito gostoso. Você não vai saber valorizar esse tipo de coisa. Porque, ai, é algo mediano, não é tão legal. Poxa, eu não sinto que Nescau seja tão bom por conta da depressão, né? Eu não sinto que, poxa, não sinto que comer um pão é tão bom. Você começa a desvalorizar certas coisas. Não tô dizendo que você pode achar que Nescau é ruim, mas o que você não pode achar é que tudo é ruim. Se você achar que tudo é ruim, você deixa de ver a vida. Ó, vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Tá? Tá vendo, ó? Isso daqui é a natureza, tá? Tá vendo só? Ó. Isso daqui é a natureza, tá? Tá, continuando porque minha mãe tinha me chamado. Tá, isso daqui é a natureza, cara. Tá vendo? Essa daqui é a vida, tá? Então se você não sabe valorizar isso daqui, você não sabe valorizar, poxa, eu preciso de um contato com a natureza, eu preciso de um contato com a vida aqui fora, eu preciso de um contato com esse tipo de coisa, você não vai aprender a valorizar nada. Pode ser até que você não goste de natureza, eu tô falando só meu ponto, sabe? Mas se você não valoriza as coisas que a vida te dá e as situações que a vida te dá, você não valoriza a vida, cara. Eu tô falando isso de verdade, de verdade. Olha, tá vendo? Isso daqui, cadê? Deixa eu ver se tá pegando. Não, cadê? Aqui. Isso daqui é uma flor, sabe? Ó, uma flor. Muitas pessoas gostam de receber flores. Muitas mulheres gostam de receber flores. Então, se nem esses aspectos naturais da vida você não aprende a valorizar, você não vai valorizar nada. Isso eu tô falando de coração. Faça uma terapia, entenda o que você gosta, o que você não gosta, e depois você se resolva como pessoa. Porque senão você vai aprender a não valorizar a vida. Você vai não aprender a valorizar aspectos naturais da sua vida e você vai deixar de viver. Então isso é isso. Então é isso. É um desabafo que eu estou passando para vocês, tá?
leve em consideração tudo que vocês quiserem. Se vocês não concordarem com o meu pensamento, vocês também estão livres para poder falar o que vocês sentem ou o que vocês vivem, tá? Eu tô falando com minha experiência como adulto disfuncional e como eu não sei lidar com os próprios sentimentos e como eu tô fazendo terapia pra resolver isso como pessoa. Não significa que eu sou 100% resolvido e não significa que eu tenho propriedade 100% para falar sobre alguma coisa. Eu tô falando sobre o que eu sinto. Então é isso. Tenham uma boa tarde, boa noite ou um bom dia, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. E façam terapia. De verdade. Então é isso, tchau, tchau. Se cuidem e até o próximo vídeo.